Graça e paz, irmãos. Vamos começar a mensagem de hoje com uma oração. Querido Deus, amado Pai, Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos e usa, meu Pai, para transmitir, ó Pai, a Tua palavra, transmitir, ó Pai, a Tua mensagem, o que o Senhor quer passar para nós. Deus, protege, ó Pai, guarda, Senhor, e livra-nos, ó Deus, no meio das aflições desse mundo, no meio das dificuldades, no meio das tentações, no meio das tribulações. Una-nos como uma só igreja que louva, adora e bendiz o Teu nome onde quer que esteja. Amém. Irmãos, vamos começar então lendo o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Então diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Irmãos, Paulo aqui, ele fala sobre salvação, basicamente. Ele cita o trajeto do mundo antes de Cristo, com a vinda de Cristo e depois de Cristo. Eu vou explicar. Ele começa dizendo, no versículo 1, que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de Cristo, os seres humanos, eles não tinham a esperança, digamos assim, da vida eterna, da salvação por Deus, por intermédio exclusivo de Deus. Pelo contrário, eles viviam no meio dos pecados, Claro que tinham judeus que seguiam a lei e tudo mais, mas a graça de Deus ainda não havia sido manifesta. Por exemplo, os moradores lá de Éfeso, os efésios, eles tinham, por cultura deles, um templo de adoração à deusa Diana, onde haviam as prostitutas cultuais, que era algo normal, natural, servir à carne, servir aos prazeres desse mundo. E embora isso possa parecer atraente para o ser humano, nós sabemos que é pecado, e o pecado, o salário dele é a morte. E para eles não havia problema algum, porque eles não tinham essa ideia. O importante era viver o aqui e agora, Era satisfazer as vontades mais imediatas. Então, para esse público, mas que também se aplica à raça humana, Paulo estava falando naquele momento que Cristo, ele nos deu vida. Mesmo nós estando mortos em vossos delitos e pecados. Mais para frente, no versículo 12, Paulo ainda vai dizer: naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Então, nós podemos ver aqui que Paulo reforça isso, que para eles tanto faz, tanto fez. Nem se preocupar com as promessas, com as promessas de Deus, eles se preocupavam. Né? E essa era a vida antes. Como disse aqui no verso 1, né? Os seres humanos, a raça humana, estava morta, já estava condenada. Mas esse é o primeiro ponto. E é importante que a gente entenda que nós, sem Cristo, estamos também mortos. Independente de você frequentar algum culto de prostitutas, né, como eu citei, mas nós sabemos que o pecado não é só isso. Né? O pecado é justamente se afastar de Deus. E nós, sem Cristo, sem a aliança, nós estamos mortos. Mas, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, nós temos esperança. Porque no versículo 5, Paulo diz assim, ó: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a vinda de Cristo, mesmo nós estando na condição de pecadores e de mortos no pecado, nós temos a esperança, nós temos vida. Então Cristo nos deu vida. Antes de Cristo, a raça humana estava morta. Cristo veio e trouxe vida, trouxe esperança, trouxe um caminho, o caminho para a vida eterna, né? Paulo, ele lembra aqui no versículo 5 aquilo que ele já falou no primeiro, que nós, mortos em nossos delitos, né? Ou seja, independente da nossa condição, Cristo veio para nos dar essa vida. Mesmo quando nós erramos, Cristo veio para nos dar a vida. Desculpa. Cristo já tinha anunciado, né, e é relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, absorver uma nova vida. Que a partir desse momento, desse novo nascimento, a sua vida é uma vida nova, diferente, com outros valores, outras prioridades. E isso acontece pela graça e pela misericórdia de Deus. Como diz no versículo 4, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou a Cristo. Né? Então, nós devemos lembrar disso. Quando nós ainda nos sentimos mortos, nós temos que olhar para a vida que nós temos. Porque essa vida é dom de Deus. Eu não estou falando só dessa vida terrena, eu estou falando da esperança do que há de vir. Da esperança vindoura. É disso que nós temos que nos lembrar. Que essa vida que Cristo nos deu, ela foi uma vida cara. Ela foi um sacrifício único. Foi a humildade máxima para que Deus se tornasse um homem, não é? Diz assim em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Cristo ressuscitou. Cristo teve. Ele demonstrou a nova vida. E assim nós também temos que andar em novidade de vida. Nós temos que ser um vaso novo.
Nós temos que fazer diferente e ser diferente. E o mais interessante é que essa vida que Cristo nos deu, Ele já garante que no futuro, na eternidade, estaremos assentados em lugares celestiais. Vamos ver o versículo 6. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então percebe que Paulo, ele já falou assim, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele já está falando como um ato de confirmação para aquilo que há de vir. Para aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Porque no tempo sobrenatural de Deus, já aconteceu, já está determinado. É pela graça de Deus que nós estaremos lá. Porque foi Ele que preparou o lugar. Então, vamos pensar e fazer como diz aquele versículo. Eu quero olhar para aquilo que me traz esperança. Ou alguma coisa assim. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós temos que lembrar disso. Que esse sofrimento que nós passamos aqui, isso é passageiro. O nosso lugar não é mais aqui. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para cumprir o nosso papel na história da humanidade. Mas o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é lá nos lugares celestiais, onde Cristo já nos fez assentar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Muito mais importante do que as dificuldades que nós passamos pelo coronavírus, que são terríveis. Os sintomas, as dores. Muito mais forte, muito mais intenso tem que ser o nosso anseio por esses lugares celestiais. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: E assim, se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós sabemos que essa terra aqui ela não é compatível com a justiça, porque essa terra aqui é regida por homens. E nós estamos ansiando o local onde não haverá mais isso. Porque Deus está no controle sobre todas as coisas nesse mundo, mas Ele deixa que nós soframos as consequências dos nossos atos. E na glória, Deus será o único. Na glória não haverá mais resquício de pecado. O pecado não combina com a justiça. E nós, como pecadores, temos que ter consciência disso. E se alguma injustiça passamos, é decorrência do pecado que entrou na raça humana e que isso não vai acontecer quando estivermos nos lugares celestiais, nos novos céus e nova terra. Então, concluindo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 e 23, diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus,
E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, ou seja, em pessoa, estará com eles. Amém. Então, lembremos, nós estávamos mortos. Cristo nos deu vida. E a nossa esperança está nos lugares celestiais. Essa é a trajetória do cristão, que passa da morte para a vida. Da morte eterna para a vida com Cristo, que leva à vida eterna. Irmãos, essa é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém.